O Ministério da Palavra de Deus, por Watmani. Segunda parte, a Palavra de Deus. Capítulo 8, a Palavra de Deus em Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Assim lemos em João, capítulo 1, versículos 1 e 2. Essa passagem indica, sem qualquer sombra de dúvida, que o Filho de Deus é essa palavra. Cristo é a palavra. Por isso, o ministério da palavra é a ministração do Filho de Deus. Servir a igreja com a palavra de Deus é ministrar o Filho de Deus. Da mesma forma que os 7 diáconos em Atos capítulo 6 deviam servir as mesas, os ministros da palavra de Deus deviam servir o povo com a palavra de Deus. Essa palavra, porém, é mais do que simples palavras. É uma pessoa, ou seja, é o próprio Cristo. Alguns ministros podem servir unicamente com as doutrinas da Bíblia. Eles não têm como ministrar o Senhor Jesus, porque vivem na esfera da letra. Seu serviço consiste na transmissão de verdades, doutrinas e ensinamentos. Está além de sua habilidade ministrar Cristo, além das doutrinas. Muitos ministros têm essa dificuldade, não conseguem compartilhar Cristo com outras pessoas. No entanto, a palavra escrita de Deus é Cristo. A Bíblia é mais do que simplesmente um livro em cujas páginas podemos encontrar certas doutrinas e ensinamentos. Se a Bíblia for divorciada da pessoa de Cristo, ela se torna um livro morto. Numa esfera, ela é apenas um livro. Em outra esfera, porém, ela é o próprio Cristo. Os ministros que se movem na primeira esfera, encarando a Bíblia meramente como um livro, não são qualificados para serem verdadeiros ministros da palavra de Deus. Podem apenas transmitir doutrinas, verdades e ensinamentos. São incapazes de realmente servir a Cristo. Demos atenção agora à verdade de que a Bíblia é mais do que um livro. As palavras de Paulo são claras. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Assim lemos em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16. Nós não conhecemos mais a Cristo segundo a carne, mas o conhecemos segundo o Espírito Santo. Em outras palavras, nós não conhecemos meramente como Jesus de Nazaré, o Jesus histórico. Mais do que isso, nós o conhecemos como o Cristo no Espírito Santo. Devemos lembrar que aqueles que conheceram a Jesus historicamente podem não tê-lo conhecido como o Cristo. Nos seus dias na terra, os judeus alegavam conhecê-lo. Não é este o filho do carpinteiro? Eles diziam: não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Como lemos em Mateus, capítulo 13, versículos 55 ao 56. Eles supunham que, tendo essas informações, eles o conheciam. No entanto, nós sabemos que eles não conheciam verdadeiramente a Jesus. João Batista foi enviado por Deus. Ele deu testemunho dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo, conforme Marcos capítulo 1, versículos 7 a 8. Desatar as correias das sandálias de alguém era um trabalho bem humilhante. Na época do Império Romano, isso era feito por um escravo. Quando o amo chegava à casa, o escravo ajoelhava-se e desatava as correias. João sabia que ele era extremamente inferior àquele que viria. Entretanto, apesar de ter plena clareza em relação a esse fato,
João não percebia quem era o que viria depois dele. Ele não sabia que o Senhor Jesus era aquele. Segundo a carne, João era primo do Senhor. Eles deviam se conhecer desde a infância. Mesmo assim, João não tinha ideia de que o Senhor Jesus era aquele que havia de vir. Eu não o conhecia, ele admitiu. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Assim lemos em João capítulo 1, versículo 33 ao 34. Na época em que o Senhor Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu e pousou sobre ele. Mediante esse sinal, João reconheceu que Jesus, seu primo de 30 anos de idade, era o Filho de Deus. Embora tivesse vivido tão próximo de Jesus, João não o conhecia. Somente depois que o Espírito Santo abriu seus olhos, ele reconheceu Jesus como aquele que havia de vir. Por isso vemos que é possível os homens conviverem com o Senhor Jesus durante 30 anos sem realmente conhecê-lo. Durante 30 anos, João esteve em contato constante com o Senhor Jesus. No entanto, tudo que ele conhecia era seu primo, o Jesus histórico, aquele que era de Nazaré. Nunca antes ele tinha conhecido o Jesus de Nazaré como Deus. O mesmo é verdade em relação à Bíblia, pois a palavra de Deus não é somente uma pessoa, mas é também um livro. A palavra de Deus é a Bíblia, bem como Jesus de Nazaré. Se os nossos olhos precisam ser abertos por Deus para vermos Jesus de Nazaré como a palavra de Deus, o Filho de Deus, assim também precisam ser abertos para que conheçamos a Bíblia como a palavra de Deus, aquela que revela o Filho de Deus. Assim como alguém que teve um convívio prolongado com o Senhor Jesus podia não conhecê-lo de verdade, da mesma forma aqueles que estão familiarizados com a Bíblia, estudando-a e pesquisando durante vários anos, não a conhecem necessariamente. É preciso que haja revelação divina. Somente aquilo que é revelado por Deus torna-se vivo. Na registrada em Marcos capítulo 5, sobre a cura da mulher que sofreu 12 anos com uma hemorragia, vemos que muitas pessoas se acotovelavam em torno de Jesus, mas somente uma pessoa tocou realmente nele. Aquela mulher enferma se aproximou por trás dele, no meio da multidão, e tocou nas suas vestes. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ela pensou, ficarei curada. Além da fé, aquela mulher tinha também sentimentos, pois sentiu em seu organismo que fora totalmente curada de sua enfermidade. O Senhor imediatamente perguntou: quem me tocou nas vestes? Os discípulos lhe disseram: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Jesus, porém, sentiu e reconheceu o toque. Não houve mudança nenhuma na multidão que o pressionava. Somente na vida daquela mulher que o tocara ocorreu uma mudança. Portanto, não há utilidade em ficarmos circulando ao redor do Senhor. Não podemos conhecer a Jesus de Nazaré apenas circulando à sua volta. Aquele que toca suas vestes com fé consciente sabe quem ele é. Além de ser o Jesus de Nazaré, ele é o Filho de Deus. Infelizmente, muitas pessoas circulam ao redor de Jesus sem realmente tocar o Filho de Deus. Da mesma forma, muitas pessoas manuseiam a Bíblia, mas poucas pessoas realmente tocam no Filho de Deus. Enquanto esteve aqui na Terra, o Senhor podia ser conhecido em duas esferas diferentes. Na esfera na qual os homens o ouviam falar, observavam seu andar, mas mesmo assim não o conheciam de verdade. Na outra esfera,
uma única mulher tocou suas vestes e foi curada. Muitas pessoas o viram, mas somente uma reconheceu que Deus estava em Jesus de Nazaré. Atualmente, os pregadores correm o risco de apresentar às pessoas somente o Jesus de Nazaré, segundo a carne. Ao mesmo tempo, corremos o risco de apresentar somente a Bíblia como um livro. Assim como circular em torno de Jesus de Nazaré não traz nenhum alívio, da mesma forma, o simples manuseio da Bíblia não produz nenhum efeito duradouro. Algumas pessoas, porém, ao manusear a Bíblia, recebem iluminação e assim tocam o Filho de Deus. As palavras que o Senhor pronuncia são espírito e vida. Ao tocar essas palavras, tocamos no ministério da palavra. A tarefa dos pregadores não é apenas apresentar o conteúdo de um livro aos homens. Nossa tarefa é apresentar o Filho de Deus. Quando o ministro da palavra serve as pessoas com a palavra de Deus, simultaneamente ele serve com o Filho de Deus. Nós ministramos com Cristo. O Senhor Jesus aproximou-se de 2 discípulos que iam para Emaús e caminhou com eles. Jesus conversou com eles durante algum tempo e a seguir abriu para eles as Escrituras. Quando se aproximaram de um povoado, insistiram com o Senhor para que ficasse com eles. Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, como podemos verificar em Lucas capítulo 24, versículo 29. O Senhor permaneceu com eles e foi convidado para participar da refeição da noite. Durante todo o tempo, eles não tinham conseguido reconhecer que era o Senhor Jesus. Quando, porém, ele tomou o pão e o partiu depois de ter dado graças, os olhos dos 2 discípulos finalmente foram abertos e eles o reconheceram. Isso prova que os homens podem andar e falar com Jesus sem conhecê-lo de fato. Quando realmente desejamos conhecer ao Senhor, devemos conhecê-lo muito mais profundamente do que poderíamos conhecer andando e conversando com ele. Somente quando ele abre os nossos olhos, nós podemos reconhecê-lo. Talvez você lamente porque não estava presente quando o Senhor andou aqui na terra. Temos de entender, porém, que mesmo que estivéssemos presentes, talvez não conseguíssemos conhecê-lo melhor. Hoje, o menor e o mais fraco dentre os santos pode conhecer Jesus Cristo tanto quanto Pedro conheceu quando caminhou junto com ele. Lembre-se, o Senhor Jesus que os apóstolos conheceram no Espírito é o mesmo que você conhece hoje em seu espírito. A questão fundamental é: como podemos realmente conhecer o Senhor Jesus? Ele não pode ser conhecido externamente. É preciso que a revelação de Deus abra nossos olhos, a fim de que possamos vê-lo e realmente conhecê-lo. É aqui que reside a responsabilidade dos ministros da palavra. Um indivíduo pode dedicar tempo examinando as Escrituras, memorizando suas palavras e elaborando doutrinas de tal forma que seja capaz de responder qualquer pergunta. No entanto, tal pessoa pode não ter a mínima ideia sobre quem é o Filho de Deus. Ele ainda espera o dia em que Deus abrirá seus olhos para que veja. Queremos enfatizar o seguinte: é Deus quem abre os nossos olhos para vermos o seu Filho na Bíblia e na pessoa de Jesus de Nazaré. Nada disso significa que a obra terrena do Senhor Jesus não foi importante. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é filho de Deus. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus é nascido de Deus. Nós devemos não somente ver Jesus como o Cristo, o Filho de Deus, temos de vê-lo também na Bíblia. Não se pode divorciar o Cristo, o Filho de Deus, de Jesus de Nazaré.
Também não podemos afirmar que conhecemos a Cristo, o Filho de Deus, e menosprezarmos o Antigo e o Novo Testamento. É por meio da Bíblia que Deus nos capacita a conhecer seu Filho. Apesar disso, sem revelação, o estudo da Bíblia nos ajudará a entender somente as doutrinas incluídas e não o Cristo. O dilema do cristianismo baseia-se nesses dois mundos que fazem profundo contraste entre si. Se o mundo exterior pudesse ser retirado, sobrando somente o mundo interior, tudo seria muito simples. No entanto, aqui está o mundo exterior da multidão se acotovelando e o mundo interior de uma pessoa tocando. Alguns se acotovelam, mas outros tocam. Você consegue ver a diferença? Acotovelar-se ao redor pertence a uma esfera, enquanto tocar pertence a outra. Não há nenhuma vantagem em se acotovelar em torno de Jesus. Somente no toque as enfermidades são curadas e os problemas são resolvidos. Na primeira esfera pode haver pessoas com grande conhecimento que alegam conhecer a Bíblia, suas doutrinas e ensinos. Na outra esfera, porém, encontramos luz, revelação e a unção do Espírito Santo. Você tem consciência desses dois mundos? No primeiro mundo estão os escribas que conhecem a letra. No segundo estão os ministros da palavra de Deus. Aquilo que você prega deve ser aquilo que você verdadeiramente conhece. Você precisa ser levado por Deus a um nível onde possa tocar o mundo interior. No outro mundo, onde a multidão se acotovela, ninguém pode conhecer ao Senhor Jesus nem a Bíblia. Somente o mundo do toque é efetivo, pois só ali está efetivamente a palavra de Deus. É interessante notar que o Senhor Jesus não somente tinha consciência da multidão que se acotovelava à sua volta, mas também percebeu quando foi tocado. Compare dois irmãos. Um é um simples crente, tendo plena consciência de sua ignorância e inutilidade. Ele se aproxima da Bíblia com temor e tremor, e a presença do Senhor está com ele, derramando luz sobre as páginas da Bíblia. O outro irmão vive num mundo totalmente diferente. Ele conhece grego e hebraico, ele já leu a Bíblia toda várias vezes e conhece muitas passagens de memória. No entanto, ele nunca experimentou qualquer luz derramada por Deus. Por isso, não está qualificado para ser ministro da palavra de Deus. O máximo que pode fazer é compartilhar seu conhecimento bíblico com outras pessoas. Ele é incapaz de servir a igreja com Cristo. A Bíblia é viva, ela é uma pessoa, quer dizer, o Filho de Deus. Se você ainda não tocou essa palavra viva, então seu conhecimento não serve para nada. Vejamos que muitas pessoas podem ouvir as palavras da Bíblia, mas não ouvem a palavra de Deus. Enquanto esteve aqui na terra, o Senhor passou muito tempo ensinando, e muitas pessoas ouviram seus ensinos. Por exemplo, depois que ensinou aos judeus uma lição sobre perdão, ele lhes disse: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará", como lemos em João capítulo 8, verso 32. Eles responderam que eram descendentes de Abraão e nunca tinham sido escravos de ninguém. Por isso o Senhor lhes replicou: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado, como lemos no verso 34. Os judeus podiam ou não entender essas palavras, mas certamente não podiam negar que tinham ouvido. Não eram surdos, embora o Senhor Jesus tenha dito algo peculiar sobre eles. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Assim lemos no versículo 47. Assim, ouvir é mais do que uma questão de captar um som. Alguns ouvem uma pregação, mas captam apenas o som das palavras.
enquanto outras pessoas realmente ouvem a palavra de Deus. Há dois extremos. Se tivéssemos perguntado àqueles judeus se tinham ouvido o que o Senhor Jesus acabara de falar, sem dúvida a resposta seria afirmativa. Apesar disso, o Senhor comentou que eles não tinham ouvido nada, porque não eram de Deus. Toda esta questão é muito séria. A palavra de Deus não é algo que as pessoas ouvem apenas por estarem presentes no local da pregação. A presença física não garante que alguém ouvirá a palavra. Os judeus estavam presentes e provavelmente ouviram cada sílaba proferida por Jesus, embora ele tenha negado categoricamente que tenham ouvido algo. Jesus referia-se a um tipo diferente de audição. Temos dois tipos de audição, referentes a duas esferas diferentes. Alguém pode ouvir as palavras de uma esfera e não conseguir ouvir as palavras da outra. Este é o problema fundamental. Muitas pessoas podem ouvir as palavras da Bíblia, mas não ouvem a palavra de Deus. As pessoas com as quais Jesus falava não eram tolas, idiotas ou surdas. Eram pessoas inteligentes e dispostas a argumentar com ele sobre o que tinha sido falado. Não poderiam ter argumentado se não tivessem ouvido ou compreendido. Mesmo assim, o Senhor Jesus insistiu que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Muitos podem ouvir a voz de uma esfera, mas não ouvem nenhuma voz de outra esfera. Eles entendem cada palavra dessa esfera, mas falham completamente em assimilar tudo o mais, porque não ouvem nem compreendem, porque não são de Deus. Há algo fundamentalmente errado com essas pessoas, e por isso não conseguem ouvir. O Senhor explicou: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra, como lemos no versículo 43. Os ouvidos físicos podem ouvir somente as palavras físicas, que pertencem à esfera física. Para ouvir as mensagens espirituais, é preciso um outro tipo de ouvido. Somente aqueles que são de Deus conseguem ouvir. Muitas pessoas, ao manusear a Bíblia, só conseguem ler as letras das palavras de Jesus. Um ministro da palavra, porém, precisa ouvir as palavras interiores de Deus. Nós negamos terminantemente que alguém seja capaz de ter contato meramente com a casca exterior da Bíblia, possa ser o ministro da palavra. A palavra de Deus é proclamada hoje, adicionando-se revelação sobre revelação. A revelação em si não é suficiente, pois, para começar, a Bíblia toda é em si uma revelação. É preciso que haja uma revelação sobre a revelação de Deus. Vamos entender o que a palavra de Deus significa. Significa que há uma palavra por detrás das palavras, uma voz por trás das vozes e uma comunicação por trás das letras. Esse aspecto peculiar baseia-se no fato de que nenhum ouvido natural pode captar a mensagem. Você acha que uma pessoa ouve as palavras do Senhor Jesus porque está naturalmente capacitada com inteligência e entendimento? Por favor, reconheça que esses atributos humanos só capacitam o indivíduo a entrar em contato com a casca exterior da palavra, o lado físico da Bíblia. A palavra de Deus pertence a outra esfera. Ela é ouvida por aqueles que são de Deus. Por isso, a questão restringe-se ao próprio indivíduo. Se meus ouvidos físicos forem surdos, não poderei ouvir as palavras do Senhor no sentido físico. Mas se o meu ouvido espiritual não estiver funcionando, serei incapaz de ouvir sua palavra no sentido espiritual. Assim como eu pertenço a duas esferas, assim também a palavra de Deus refere-se a duas esferas, uma física e outra espiritual.
As palavras que eu ouço na esfera física dizem respeito somente aos aspectos físicos da sua palavra. Eu posso ter ouvido e entendido, mas até aí o Senhor insiste que eu não ouvi nada. Ele não deseja que eu ouça apenas as palavras, mas quer que eu ouça outra esfera também. Dezenas de milhares de pessoas ouviram as palavras na esfera física, mas pouquíssimas ouviram também na esfera espiritual. Esta é a dificuldade em relação ao manuseio da Bíblia. Os homens podem tocar o exterior dela sem tocar o interior, Cristo. Da mesma forma que as multidões se acotovelavam em torno de Jesus fisicamente, sem de fato tocar no Filho de Deus. Há pouca vantagem em tocarmos a Bíblia somente como um livro. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Assim lemos em 1 João, capítulo 4, versículo 6. A palavra ouve, nesta passagem, é o mesmo termo grego usado em João, capítulo 8, versículo 47. João está afirmando que ele e seus companheiros tinham certeza de que eram de Deus e da verdade. Quem conhecesse a Deus os ouviria, mas aqueles que não fossem de Deus não os ouviriam. O apóstolo não poderia ter sido mais claro. Não seria ouvindo a voz física de um homem que alguém ouviria a Deus. Naquela época, João já estava bem idoso. Talvez as pessoas já estivessem acostumadas com sua voz. Era bem estranho ele dizer que somente aqueles que conheciam a Deus o ouviam. Isso indica que o que alguém ouve ou deixa de ouvir não depende do ouvido humano. A palavra de Deus pertence a outra esfera. Nem todos aqueles que estão familiarizados com a Bíblia conhecem a palavra de Deus. Da mesma forma, nem todos aqueles que conseguem compartilhar as verdades bíblicas proclamam a palavra de Deus. Nem todo aquele que aceita a Bíblia recebe a palavra de Deus. É preciso ter um relacionamento especial com o Senhor para que se possa realmente ouvir sua palavra. Nessa conjuntura, há 3 versículos bíblicos no Evangelho de João que podem ser lidos juntos. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Assim lemos no capítulo 4, verso 24. No capítulo 3, versículo 6, encontramos: o que é nascido do Espírito é Espírito. E por último, no capítulo 6, versículo 63, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Os 3 usos do termo Espírito são significativos. O Espírito Santo é Espírito, as palavras do Senhor são Espírito, e aquele que é nascido do Espírito é Espírito. As palavras do Senhor são Espírito, e por isso é preciso uma pessoa com Espírito para captá-las, pois somente aqueles que compartilham da mesma natureza conseguem se entender. A palavra exterior é somente um som, algo que alguém pode ler ou ouvir e entender. A palavra interior, porém, é Espírito, e não pode ser ouvida com o ouvido natural, nem entendida com a mente natural. As palavras do Senhor são Espírito, portanto, estão além do alcance da mente, da inteligência ou da capacidade humana de entender e propagar. Somente aquele que é nascido do Espírito pode ouvi-las. O homem espiritual precisa aprender como ouvir a palavra de Deus. Você percebe agora a absoluta necessidade de o homem exterior ser quebrantado? Nenhum indivíduo pode servir como ministro da palavra a menos que o seu homem exterior seja quebrantado. Esse homem exterior não possui os elementos básicos para o relacionamento com Deus. A inteligência, as emoções, sentimentos, pensamentos e capacidade de entendimento não são de nenhuma valia.
Mais tarde, veremos como esses elementos podem ser úteis, embora nesta questão de fato sejam inúteis. A palavra de Deus é espírito. Assim, ela só é efetiva quando o espírito do homem é exercitado. Temos de reconhecer este princípio. Deus é espírito e, portanto, deve ser adorado em espírito. Semelhantemente, sua palavra é espírito e deve ser recebida em espírito. Vamos ler um trecho em Mateus capítulo 13, versículo 10 ao 15. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Os discípulos perguntaram a Jesus por que ele falava às multidões usando parábolas. A resposta foi: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Por que era assim? Porque algo tinha acontecido no capítulo anterior. O povo tinha blasfemado contra o Espírito Santo. O Senhor expulsara demônios no poder do Espírito Santo, mas pessoas no meio da multidão insistiram que ele tinha feito isso em nome de Belzebu. Estavam chamando o Espírito Santo de Belzebu, que significa rei das moscas. Consequentemente, no capítulo 13, o Senhor Jesus passou a utilizar parábolas. Em outras palavras, a partir daquele momento, eles ouviriam, mas jamais entenderiam. Eles ouviram sobre semear, mas não entenderam o que queria dizer. Eles ouviram sobre o joio plantado pelo inimigo, mas não compreenderam o que significava. Ouviram sobre uma rede sendo lançada no mar, mas nem de longe entenderam o que a rede queria dizer. Embora ouvissem sobre uma mulher misturando fermento numa medida de farinha, ficaram intrigados sobre o que o Senhor queria dizer. Eles ouviram todas essas coisas, mas não compreenderam nada. Depois que blasfemaram contra o Espírito Santo, os judeus passaram a ouvir muitas parábolas. Atualmente, nós empregamos parábolas para que as pessoas entendam. Mas o Senhor Jesus, a princípio, empregou parábolas para dificultar o entendimento das pessoas. Ele usou parábolas de propósito para permitir que entendessem as palavras externas, sem assimilar os segredos do significado interno. Hoje em dia, muitas pessoas leem a Bíblia da mesma forma que os judeus daquela época ouviram as parábolas. Tudo o que conhecem é sobre semeadura, bom solo, espinhos, solo rochoso, 30, 60 e 100 por 1. Sem dúvida, eles captam as palavras, mas não compreendem quase nada. Enxergam os elementos externos, sem realmente ver a realidade interior. Consideremos que o ministério se abre para aqueles que tocam tanto o interior como o exterior da palavra. O que é o ministério da palavra? Ele toca o que está oculto por trás das parábolas ou das palavras e o que só pode ser visto quando a pessoa é justa diante de Deus. Se o coração das pessoas se endurecer cada vez mais, naturalmente elas não conseguirão ouvir. Um coração duro produz olhos cegos e ouvidos surdos. A dificuldade atual não procede da escassez da palavra de Deus, mas sim da falta de entendimento entre os filhos de Deus. Incorretamente,
As pessoas encaram as parábolas e as palavras externas como a palavra de Deus. O homem que toca a Bíblia não toca necessariamente na palavra de Deus. De fato, para tocar a palavra de Deus, é preciso tocar na Bíblia. No entanto, somente tocar na Bíblia não é suficiente. Devemos pedir ao Senhor: ó Deus, permita que eu veja a tua palavra por trás das palavras, que eu veja a tua luz na luz e que eu receba a revelação em tua revelação. Se você não conseguir tocar o que está por trás, então suas palavras têm pouco a oferecer às pessoas, pois você não pode comunicar Cristo a elas. O Senhor não deve ser conhecido meramente mediante o entendimento da verdade e da doutrina da Bíblia. Ele é conhecido quando você vê a luz do seu semblante. Você conhece o Senhor e por isso conhece a Bíblia como a palavra de Deus. Esta é a única forma de proporcionar Cristo à igreja. Depois de ver a Cristo, você consegue facilmente encontrar seus atributos na Bíblia. Por isso as pessoas dizem, com razão, que não há nenhuma página da Bíblia que não fale de Cristo. Sim, quando você o conhece, tudo na Bíblia adquire vida. Assim, a questão aqui é se você tem ou não tem revelação de Cristo. Se você tiver a revelação de Cristo, o conhecimento bíblico fortalecerá a sua compreensão dele. Sem a revelação, a Bíblia e o Senhor permanecem como duas entidades distintas e separadas. Você pode alimentar a igreja com a Bíblia, mas não será capaz de proporcionar Cristo à igreja. Como podemos oferecer Cristo à igreja? Apresentando atributos dele que correspondam a cada porção da Bíblia que usamos em nossas pregações. Você não somente emprega palavras e termos bíblicos, mas na realidade está oferecendo Cristo aos ouvintes. O simples estudo e a exposição das Escrituras representam uma enorme futilidade. Lembremos sempre que ajudar as pessoas a conhecer a Bíblia e ajudá-las a conhecer a Cristo são coisas bem diferentes. O ministério da Palavra de Deus deve ser extremamente subjetivo, com base nas experiências do indivíduo. A forma objetiva de expor a Bíblia conforme foi escrita não pode ser vista como o ministério da Palavra. Todo ministro deve ser uma pessoa com revelação, quer dizer, deve ver algo de forma subjetiva. Depois de receber revelação e ver os elementos interiores, ele pode, com base na Bíblia, apresentar Cristo aos outros. Falar segundo a Bíblia e falar segundo Cristo são coisas distintas. Atualmente, muitos pregam com base na Bíblia. Alguns pregam de acordo com a letra, enquanto outros pregam de acordo com Cristo. Aqueles que conseguem oferecer o Cristo que lhes foi revelado são aqueles que receberam revelação de Deus e encontraram a contrapartida nas Escrituras. Nós reconhecemos a utilidade de muitas mensagens expositivas, especialmente para aqueles que têm pouca experiência, porque tais mensagens podem nos livrar dos erros e das dificuldades. No entanto, a força do ministério e a excelência do serviço não podem ser encontradas em exposições desse tipo. Devem ser buscadas nas pessoas que, conhecendo ao Senhor e selecionando a passagem apropriada da Bíblia, oferecem Cristo aos ouvintes. Assim, é necessário que o ministro da palavra tenha um conhecimento básico de Cristo. Muitas vezes você terá que conhecer algo interiormente sobre o Senhor antes de encontrar a base bíblica. Leva tempo para encontrar na Bíblia. No entanto, quando você encontra, sabe que a mensagem será liberada, porque Cristo tornou-se a palavra. Pode levar alguns dias, ou 1 ano ou 2, até que você enxergue a verdade no livro. Então você dirá: foi isso que aprendi do Senhor naquele dia. Uma passagem após outra começa a vir até você.
O Cristo a quem você conheceu na revelação gradualmente se torna a palavra. Você tem certeza de que o Senhor deseja que você ministre essa palavra e Ele soberanamente arranjará o tempo e a oportunidade. E assim, a palavra que você prega tornar-se-á Cristo diante dos olhos dos outros. Este é o ministério da palavra em nós. O Cristo que conhecemos mediante revelação gradualmente se torna a palavra em nós. Nós o encontramos na Bíblia, talvez em 1, 2, 9 ou 10 passagens diferentes. Progressivamente nós vemos a realidade de Cristo na palavra e assim podemos oferecê-lo às pessoas junto com a palavra. Pela misericórdia de Deus, as pessoas que recebem tal mensagem sentirão o Espírito Santo operando nelas, transformando a palavra em Cristo. Podemos chamar isso de provisão de Cristo, quer dizer, Cristo é oferecido por meio das palavras da Bíblia, e as pessoas o recebem quando recebem a palavra. Isso forma a base de todo o ministério da palavra. Você deve reconhecer a disparidade enorme que existe entre a forma interior e a forma exterior do ministério. A palavra é importante no ministério, mas a palavra deve ser algo que vemos diante de Deus, algo que encontramos em Cristo. Só então a Bíblia torna-se a palavra viva. Se tudo que você consegue ver for a Bíblia, o melhor que tem a fazer é apresentar um sermão expositivo, pois não tem nenhuma mensagem de Deus. Embora tal mensagem possa ajudar algumas pessoas a compreender melhor as coisas de Deus, não será adequada para levar as pessoas a Cristo. Ela pode ser útil na disseminação da verdade, mas não poderá levar os outros ao conhecimento vivo do Senhor. Consequentemente, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, como tocá-la e como ministrá-la. Temos de pagar o preço de não permitir que nosso coração se endureça, que nossos ouvidos fiquem surdos ou que nossos olhos fechem. Temos de realmente ver Deus, de modo que possamos ouvir e entender, ver e perceber. Temos de tocar nas duas esferas da palavra, pois só assim, gradualmente, nos tornamos instrumentos úteis nas mãos de Deus. Que Deus seja misericordioso para conosco, capacitando-nos a ver que, assim como Jesus de Nazaré é o Cristo, a palavra escrita de Deus é Cristo, assim como o homem na carne é Cristo, assim também a Bíblia é Cristo. O Filho de Deus encarnado e a Escritura impressa são a palavra de Deus. O ministério se abre para aqueles que tocam tanto o interior como o exterior da palavra. Embora possam receber a Bíblia em si mesmos, memorizando suas palavras, aqueles que não conhecem a Cristo estão desqualificados para ser ministros da palavra. Por isso temos de nos prostrar diante de Deus e buscar sua revelação. Somente assim as mensagens que pregamos farão com que as outras pessoas também se prostrem diante dele. Não é uma questão de nível, mas de qualidade. Muitos pregadores não possuem o tipo certo de ministério. Que Deus seja gracioso para conosco, para que comecemos um novo ministério. Nós tocaremos a Bíblia por meio do conhecimento do Senhor, e assim seremos ministros da sua palavra. Amém.